Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 12. Aleluias. Mateus 12, se você puder ficar de pé, a partir do 38 até o 45. Hoje vamos começar na verdade, né? Dar uma base sobre a ação maligna na vida de cada um de nós e como evitá-la. Diz assim, então, todos juntos? 12:38? Não ouço Bíblias. 12:38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul, a rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia de glória na tua casa. Aonde tu estás, Senhor, é motivo de alegria aos nossos corações. Pai, prepara-nos para essa palavra, Pai, que há de servir como o primeiro fundamento para aqueles, Senhor, que querem fechar as portas da ação maligna nas suas vidas. Eu te peço inspiração do Espírito para pregar e peço, Senhor, que corações se abram aqui para receber no profundo do seu coração aquilo que tu tens nos ensinar essa manhã. E além disso, Senhor, que desde já, a partir de hoje, mensagem a mensagem, maldições comecem a ser quebradas, Senhor. Brechas comecem a ser fechadas, para que a obra de restauração se complete nas nossas vidas e nos nossos lares. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Em primeiro lugar, vou falar um pouquinho sobre a série, para depois falar sobre a minha mensagem de hoje. A Bíblia deixa muito claro a existência de um inimigo das nossas almas, que veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Só que ele é um inimigo bem sutil e bem inteligente. Ele usa de várias estratégias para enganar os filhos de Deus. E muitos acham que ele não existe e negligenciam a atuação dele nas nossas vidas. Uns acham, porque já tem Cristo no coração, que nada mais vai acontecer. E outros, um outro extremo, acabam sendo atemorizados pela ação maligna e começam a ver a ação maligna até numa laranja que chega perto dele. Nós vamos procurar, durante essa série, manter esse equilíbrio e dizer a você que não é para temer o inimigo, mas também não é para negligenciar a ação que ele pode ter nas suas vidas. Porque nós negligenciamos
muitas vezes a gente sai abrindo a porta da nossa vida, do nosso coração, e às vezes até a porta do nosso lar, da nossa família, para que o inimigo possa atuar. Veja bem, vamos falar com maldição depois, mas só para você entender, maldição, o que é maldição? Se eu pudesse simplificar, eu diria a você que maldição é mal em ação. E muitas vezes você dá a autorização, alguém dá autorização ao inimigo para atuar em um lugar ou em uma pessoa. Ele não pode atuar se alguém que tem autoridade não der a ele autorização. Mas, por outro lado, porque não conhecemos direito a palavra do Senhor, muitas vezes nós abrimos a nossa vida e o nosso lar, e ele sai dando gargalhada e começa a influenciar, mesmo para aqueles que têm Jesus Cristo dentro do coração. Ele ataca não de dentro para fora, que ele não pode, mas ele ataca de fora para dentro. É como se fosse uma casa. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, Mateus 12. Uma casa vazia. Se a casa está vazia, o inimigo quer entrar. Todo coração humano é uma residência em potencial para o inimigo. Ele quer possuir e destruir todo ser humano. Se você tem o coração aberto, o coração vazio, não colocou ainda Jesus Cristo, e começa a fazer pactos com o ocultismo e outras coisas mais não tão claras, como, na verdade, você está dando autorização, maldição, você está dando autorização para ele vir e chegar ao teu coração e começar a influenciar a tua vida. Se nada ocorrer, e se você continuar fazendo isso, a influência começa a se tornar cada vez maior, ao ponto de chegar à possessão maligna. Como nós vimos no Gadareno, lembra? Jesus Cristo expulsando, tinha legião lá com os gadarenos. Então, graças a Deus que apesar de todo esse mal que o inimigo quer fazer e que muitas vezes nós deixamos o inimigo fazer nas nossas vidas, Jesus Cristo é aquele que tudo pode, que veio para, aleluia, foi libertar os cativos, amém? Tirar da prisão os oprimidos, amém? E nós vamos aprender a fazer isso aqui, nesse lugar. Então, durante a série, eu não sei quantas palestras serão, eu vou falar o que é maldição com calma. Existe maldição hereditária? Existe maldição de palavras? Sei lá, será? Você que sabe. Mas os crentes não são imunes nessas maldições? Ué, Cristo não levou na cruz todas as maldições? E quanto aos objetos consagrados? É besteira ou não é besteira? Podem influenciar a vida das pessoas ou não podem? Podem influenciar a vida do crente ou não pode? Em obra de macumbaria e feitiçaria. Quem já passou numa encruzilhada e viu ali? E ali, tu tem medo daquilo ali ou não tem medo daquilo ali? Tem gente que não tem medo e ainda dá um chute, né? Pum! Derruba tudo, ou não é? Devo chutar ou não devo chutar? Bom, sei lá, vamos ver. Durante essa nossa série. Pior do que isso, não só coisas que acontecem desses temas, mas também a própria desobediência do ser humano aos mandamentos do Senhor, criam também uma ação, uma brecha para que o inimigo possa entrar e trabalhar. Então, nessa série, nessas próximas semanas, você vai aprender a responder essas perguntas. Mas mais importante do que aprender a responder essas perguntas durante essa série, você vai começar a fazer as mudanças de atitude necessárias, quebrar as maldições que possam ter vindo do passado, para que semana após semana, uma brecha da tua casa seja fechada, do teu lar, para que o inimigo não possa entrar e você chegar à vida abundante que Deus prometeu para você. Amém? Quem quer seguir essa série, dá um glória a Deus. Amém. Hoje eu vou
colocar uma base muito interessante, tudo muito conhecido, mas eu queria que você chegasse até aqui. O nome da série é Fechando as Portas para o Inimigo. Mas a primeira ação de quem quer combater o inimigo é abrir as portas para Deus. Ninguém combate o inimigo que é espiritual com suas próprias forças. Ninguém consegue resistir ao inimigo com suas próprias forças. Por isso Tiago diz, em Tiago 4:7, se eu não me engano, resistir ao inimigo, ele fugirá de vós. Não é o que todo mundo guarda? Hein? Mas antes disso ele fala o quê? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao inimigo, porque ele fugirá de vós. Somente com o poder do Espírito Santo é que você pode resistir ao ataque das trevas à sua vida. Mas pastor, ele vive me atacando. Essa é a tarefa dele. E ele faz muito bem. E ele fica rondando como um leão, esperando uma brecha para te atingir. A tua é orar, vigiar, procurar entender a palavra e o Espírito Santo liberado dentro de você, para que essas portas todas se fechem, para que você consiga resistir ao inimigo. Então, o primeiro passo para quem quer entrar em ação contra o inimigo é abrir a porta. Antes de fechar a porta para o inimigo, você tem que abrir a porta para Deus, abrir a porta para o Senhor Jesus. Amém? Então, agora nós vamos vir para essa passagem. Parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tem sim. A casa que Jesus vai falar aqui, ela tem 3 níveis. A casa, quando eu falar de casa hoje, falar durante a nossa série, a casa pode ser você mesmo e a sua vida, o seu coração e a sua vida. Você pode estender a casa para o seu lar, para a sua família. Depois você pode estender para o seu grupo, para o seu ministério. Depois você pode estender para essa igreja. Depois você pode estender até para essa nação. E veja aqui agora Jesus falando com a nação e ao mesmo tempo falando com as pessoas. Jesus aqui tinha acabado de fazer um grande milagre, a pessoa foi curada, espírito, se eu não me engano, surdo, mudo, etc. Jesus impôs as mãos e aqueles fariseus que ali estavam começaram a dizer que ele estava fazendo aquilo ali no poder de quem? De Beelzebu, quer dizer, poder do inimigo. E aí ele começa a explicar um monte de coisas que agora não vamos chegar lá, mas esse é o contexto. Ele tem os fariseus questionando o sinal que ele acabava de fazer. E no versículo 38, os fariseus pedem outro sinal. Veja aí. 38. Alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte o quê? Algum sinal. Jesus estava fazendo sinal o tempo todo. E quando Jesus fazia um sinal, eles questionavam o sinal que Jesus fazia. E agora estava pedindo mais um. Aí o que Jesus respondeu? Uma geração má e adúltera pede o quê? Um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta. Quem lembra de Jonas? 3 dias no peixe. Foi ou não foi? Depois saiu. Então, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites. Ou seja, está falando, o único sinal que eu vou deixar vocês verem agora é a ressurreição, amém? Para provar que eu realmente sou o Messias prometido. E aí ele começa a apontar o dedo e falar com eles o juízo que os espera, por terem rejeitado Jesus e os seus sinais. Veja aqui, em 41 ele diz: olha, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Olha, os ninivitas eram bárbaros, da pior espécie. E Jesus está falando: vocês são piores que os ninivitas. Os ninivitas vão entrar naquele dia, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eu, que sou maior do que Jonas, estou pregando e vocês não se arrependem. 2, rainha do Sabá, rainha do sul, ela também vai acusar vocês, condenar vocês. Porque, olha só, ela foi, não conhecia nada, chegou a Salomão e ela ouviu e ficou admirada com a sabedoria de Salomão e mudou a vida dela. Mas eis aqui um que é maior do que Salomão, que tem mais sabedoria do que Salomão, tem toda a sabedoria e todo o conhecimento do mundo, e mesmo assim vocês me rejeitam. E aí ele parece dar uma virada que tem
Muita gente acha que não tem nada a ver o contexto, mas tem tudo a ver. E aí ele começa a falar. 3. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém, não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontro o quê? Vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Ou seja, a situação vai ficar pior do que era. E no final, ele aí conecta de novo. Ele diz, assim também acontecerá com esta geração, com vocês, que são perversos. Então aqui agora, a casa é Israel. Agora é a nação. Jesus está falando aquela casa. Ele está falando o seguinte, vocês estão me rejeitando. Eu agora estou aqui, e vocês veem que os espíritos imundos estão saindo. Só que vocês não estão, vocês continuam mantendo a casa vazia, vocês estão me rejeitando. Então o que vai acontecer? Eles vão por algum tempo, e depois quando voltarem e encontrarem a casa vazia, eles vão vir com mais 7. Ou seja, vai estar pior, vai ficar pior do que está agora em Israel. Porque me rejeitaram, porque não deixaram eu entrar na casa e tomar conta da casa. Então, quando eu sair daqui, virão 7 mais para a situação ficar ainda pior. E nós sabemos que foi o que aconteceu, porque nos anos 70, depois que Jesus já tinha ido, então, foi a cidade, aquele povo foi totalmente destruído, e o templo foi totalmente destruído. A rejeição a Jesus prepara o caminho para a ação do maligno. Guarda isso. A rejeição para Jesus prepara o caminho para a ação do inimigo nas nossas vidas. E quando você rejeita, a tua situação fica pior do que antes. Foi assim com Jerusalém e assim com cada um de nós. Agora a casa é você. Agora a casa sou eu. Como eu já disse, o inimigo está doido para morar no meu coração. Está doido para tomar conta de mim. Certas vezes a gente expulsa o inimigo. Tem que tomar muito cuidado quando expulsar o inimigo das pessoas. Por quê? Ele explica aqui. Porque se você expulsar e não orientar a pessoa, e ela não abrir o coração e receber Jesus Cristo e começar uma nova vida, o que vai acontecer com ela? Hein? Vem 7 mais e ela será destruída. A situação dela vai ser pior. E veja o versículo 44. Quando o inimigo volta, ele foi expulso, mas quando ele volta, e tendo voltado, ele encontra a casa o quê? Varrida e ornamentada. Varrida e ornamentada está ruim? Não. Mas o que pesa aqui é que ele encontra a casa vazia da presença de Deus. Não adianta, sem Jesus, não adianta ornamentar a casa. Sem Jesus, não adianta fazer reforma na casa. Reformas humanas, reformas advindas de religiosidade. Ai, faz isso, não faz aquilo. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ou de religiões falsas. Tudo isso pode até pintar, pode até ornamentar, mas essa obra não é duradoura. Pior, a situação vai ficar pior do que estava. Nós fizemos obras aqui, né? E a gente sabe, meu Deus do céu, como é bom a gente escolher a pessoa certa para fazer uma obra. Quem já fez obra em casa? Meu amado do Senhor, a obra da tua casa, que é você, só quem faz é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Portanto, não adianta você ficar pipipi, popopó, que coisa linda aqui, que coisa linda ali, ó que coisa linda. É como se você tivesse pego uma casa velha, pintada ela todo dia, pinta ela todo dia, mas o cano continua o mesmo.
A parte elétrica continua a mesma. Vai ficar ali 2, 3 meses, daqui a pouco começa a vazar daqui, vazar de acolá, e toda aquela obra ornamentada, de uma hora para outra, acabou. E isso que acontece. Porque o inimigo, quando vem querer te atacar, não vê resistência, ele entra e começa a destruir a tua vida, e começa a destruir a tua família, começa a destruir a tua casa. Diga comigo, casa vazia, corre perigo. Não tem resistência, e tem 7 chegando, a coisa vai piorar. Então Jesus começa a me explicar a você aquilo que eu já tinha adiantado. Hoje eu quero que a gente venha abrir a porta para Jesus. Eu quero que primeiro você venha ocupar a sua casa de Jesus, e depois sim, reformar a casa, fechar as brechas que existem. Quando Jesus entra na tua casa, ele senta contigo, mas a obra ainda não foi feita, a pintura não foi feita, ornamentada, os canos não foram trocados, a parte elétrica continua antiga, muita coisa do passado continua ali na tua memória, que ele precisa retirar, coisas até dos seus antepassados, que tem antepassado, né, que você vai morar na mesma casa do teu antepassado, e ele deixou lá umas coisinhas lá para você fazer, entendeu? Se tem lá um vazamento lá em cima, é você que vai ter que resolver. Mas não fui eu que fiz? Mas você foi o que herdou. Tua casa não é tua, amado, então tu vai ter que pegar essa aí. Mas depois a gente conversa mais sobre a hereditariedade. Em resumo, antes de ir para, tem que ocupar a casa. Com o quê? Com Jesus. Com a verdade. Ela não pode ficar vazia, não pode ser reformada de qualquer jeito. Só Jesus pode reformar minha casa. Aleluia. Minha pergunta é, nos dias de hoje, quem tem feito a reforma do teu coração? Quem tem feito a reforma na tua vida? Pastor, sabe como eu faço? Eu faço assim, eu escuto uma pregação na internet aqui, eu escuto outra ali, outra acolá. Tenho minhas dúvidas se isso realmente vai fazer uma boa reforma. Melhor ouvir pregação do que ouvir outra coisa, sem dúvida. É o teu coração aberto para Jesus. Ele quer entrar. Diga para o seu irmão, você precisa de obras. Tinha um irmãozinho lá na Nova Vida, de onde eu vim, que eu falava, ele dizia assim, meu irmão, eu tenho uma, como é que ele falava? Eu tenho um negocinho aqui, como é que ele diz? Como é o nome disso aqui que você bota assim? Aquela placa, ele dizia assim, em obras. Ele dizia o tempo todo, eu estou em obras. E quando errava, né, ele se justificava, eu estou em obras. Mas é verdade, você está em obra. Você precisa ser transformado para a glória do Senhor, dia a dia, de glória em glória. Você precisa dessa transformação, senão o teu evangelho, meu irmão, é só ornamentar, é ouvir uma aqui, ouvir outra ali, ou tenta ornamentar daqui, parece por fora, você está um pouquinho mais bonitinho, melhorzinho, mas não, isso tudo pode ser que nem os fariseus, sepulcros caiados, do lado de fora até você conseguiu colocar as coisas direitinho, mas lá do lado de dentro está faltando alguma coisa, está faltando o nosso Senhor Jesus, ocupar o teu coração. Como está o teu coração? Vazio ou a presença de Deus? Pastor, vocês, e não só o teu coração, agora a casa e a igreja. Como está você, igreja de Botafogo? E eu estou nela. Onde é que está a presença de Deus? Pastor, eu fiz uma obrinha, eu fiz uma obrinha legal, fiz um negocinho aqui. Não estou falando disso não. O mais importante não é a obra física, não. O Espírito do Senhor tem que habitar aqui, porque se você vai lá na Europa, o que você vê de igreja linda, meu irmão, vazia do Espírito Santo de Deus. E depois que fica vazia com o Espírito Santo de Deus, em geral fica vazia de evangelhos, e aí começa a ter um monte de coisa que eu não sei o que é, que não me cabe julgar nada.
Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: como é que está essa igreja aqui? Como é que está o teu coração? Mas pastor, nós somos igreja evangélica. Antigamente eu tinha escrito ali Jesus. É Jesus, a gente só prega Jesus. É um bom começo, amado. Glória a Deus por isso, amado. Mas não é suficiente. O fato de eu estar aqui domingo falando de Jesus não é suficiente. Porque em muitas das igrejas brasileiras que se dizem evangélicas, desculpa eu falar, não sei quem é, eu te garanto que Jesus não está. Porque dizem que nós somos, sei lá, 30 milhões, 40? Se só fôssemos 30 milhões de evangélicos mesmo, esse Brasil já estava abençoado. Isso é uma coisa. Outra é porque a Bíblia diz isso. Como, pastor? Nos últimos dias, a igreja, das 7 igrejas de Apocalipse, a que mais está ligada aos últimos dias é a igreja de Laodiceia. Venha comigo em Apocalipse 3. Será que Jesus está do lado de fora ou do lado de dentro da minha vida? Será que Jesus está do lado de fora ou do lado de dentro dessa igreja? Será que Jesus está do lado de fora ou do lado de dentro da minha família? Veja a pergunta o versículo mais importante para o dia de hoje, dessa primeira palestra, para fazer você refletir. Jesus está falando no versículo 20, eis que estou aonde? À porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ah, sim. A quem Jesus está falando? Ah, pastor, está falando com aqueles que ainda não têm a palavra do Senhor, que não aceitaram Jesus, vírgula, não é verdade. Fala também para eles. Mas está falando aqui a igreja. Pode repetir comigo? Ele aqui está falando a igreja. Ninguém quer falar isso. Ele está falando a igreja de Laodiceia, de Botafogo, do Brasil, dos Estados Unidos, de toda a nossa geração. Eu não quero ser chamado de geração perversa e ser enganado como foram aqueles fariseus. Eles foram enganados de uma forma. Nós podemos estar sendo enganados de outra forma, porque existe um inimigo que é sutil. Muitas vezes ele não te encara de frente, falei com o irmão no outro dia, ele se veste de branco, ele vem como anjo de branco e anjo de luz para enganar as pessoas, e nós não podemos ser enganados. Por isso que Jesus está falando com Laodiceia. Olha, meus irmãos, Laodiceia não está, as outras igrejas, as outras 6, Jesus apontava o dedo assim, o problema de você aí é porque tem falso mestre. Aí para outra igreja, não vou entrar em detalhes, na próxima série vamos falar isso, mas nessa não. A outra dizia assim, o problema de vocês é prostituição. O outro é Jezabel, que está mandando para caramba, ela tem um negócio de idolatria, ela outros deuses. Cada um tinha um defeito apontado. Aqui, essa igreja não tem doutrina errada. Ele não fala de doutrina errada. E eu creio que aqui a gente se esforça para não dar uma doutrina errada para você. Mas será que é só isso, pastor, que você deve se preocupar? Não. Olha só. 15, conheça as tuas obras, que nem és frio, que nem é. Quem dera fosses frio ou frio. Frio é aquele que Israel era frio com Jesus. Rejeitava o cristianismo, rejeitou Jesus. Frio, totalmente frio. Tem nada a ver com Jesus. Mais fácil de identificar quando a rejeição é direta. O quente é aquele que tem vigor espiritual, é aquele cheio da glória do Senhor, que as coisas estão indo mal, mas o cara está lá firme.
em oração, o cara tem fé, glorificando o nome de Jesus, amém? Há vigor espiritual, há entusiasmo da pessoa e da igreja com Jesus Cristo. Eu gostei do nosso louvor hoje, é isso mesmo, a gente se levanta, a gente adora, nós somos livres para adorar a Deus, temos que exaltar o nome do Senhor, e isso precisa impactar nas nossas vidas, aleluia! Esse é o crente. Mas o morno, o que é esse morno? Na cara, não é lá. Não é fácil mostrar a ele que ele está errado. Não é fácil mostrar a ele. Pastor, vou pegar até. Já pegou gente na rua e você disse assim: meu irmão, Jesus, você precisa de Jesus Cristo. Poxa, você precisa. O cara diz assim: olha só, cara, você tem razão, mas olha só, eu não roubo, eu não mato. Se bobear, diz que não fumo, não bebe, não adultero. Porra. É o cara que não consegue enxergar. Veja, eu não sou contra o cristianismo, mas eu não aplico totalmente na minha vida. São aqueles que estão começando a ficar acomodados, receberam uma boa doutrina, e eles acham que está tudo bem, estão acomodados, estão numa região de conforto. O cristianismo começa a ser um cristianismo sem cruz, começa a ser um cristianismo de aparência, começa a ser um cristianismo sem vigor espiritual, começa a ser um cristianismo que se satisfaz com outra coisa que não é Jesus. Que isso, pastor? Porque a igreja aqui achava que estava tudo bem, só que Jesus estava do lado de fora. Então eles acharam que as coisas estavam bem, mesmo sem Jesus. Então, certamente, as contas deles estavam pagas. Estava havendo prosperidade. A obra ficou uma beleza. A casa ficou ornamentada. As pessoas deviam entrar lá em Laodiceia e dizer: que igreja maravilhosa. As pessoas, como tinham quase tudo ali em Laodiceia, eram amáveis umas com as outras. Então até tinha um ambiente agradável. Era quase um clube social, falando dos princípios de Cristo, mas muitas vezes não aplicando os princípios de Cristo. Pastor, para de bater. Amado, eu tenho que falar isso para você hoje. Você quer fechar a porta para o inimigo? Você precisa abrir a porta para Deus. E não de uma forma qualquer, de uma forma sincera dentro do teu coração. Senão você vai ficar sendo destruído a cada dia, como aquela geração perversa. O pior estava por vir e eles não estavam nem aí. E aquele que realmente não tiver Jesus no seu coração, o pior está por vir e você não está nem aí. Ainda que pareça que tudo está bem. Você já parou para pensar isso? O Senhor fez questão de deixar isso aqui. Eu estou do lado de fora e eles estão vivendo alegres numa igreja, fazendo de conta que é uma igreja, se reunindo a todo domingo, louvando e dando dízimo. Que perigo, amado! Desse perigo a gente tem que escapar. A gente precisa escapar. Quem quer escapar desse perigo? Poucos querem, pensei que fosse todo mundo. Eis que eu bato a porta. E aí eu vou vir comigo. No 17. Pois dizes, eu estou o quê? Rico e abastado. E olha só que coisa linda, é o que eu estava falando. E não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, tu és miserável, cara, tu és pobre. Na verdade, tu és cego e tu és nu. Ô Jesus, está batendo, hein, Jesus? Aconselho que de mim compres o quê? Ouro refinado, e não esse ouro que você tem na tua cidade, para te enriqueceres espiritualmente.
não materialmente. Vestiduras brancas, vestes brancas para te vestir. Quem estava aqui semana passada lembra das vestes brancas da noiva? Ou seja, que você se prepare, que você se santifique. Amém? A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E principalmente, sublinha aí, colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas, a fim de que abra o teu entendimento, a fim para abrir os teus olhos espirituais e que você veja que, apesar de você achar que está numa boa, você está numa muito ruim. Por isso, eu repreendo, 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende. Arrepender é enxergar o erro e mudar. Vamos tentar enxergar o erro e mudar. Por isso, eis que estou à porta e bato. Veja, Jesus está falando isso à igreja. Jesus ama o pecador, não amaria a igreja. Jesus é aquele que bate a porta. Ele não precisava. A igreja estava rejeitando ele. Ele não precisava bater a porta. Ele tem toda a autoridade do mundo, mas ele bate a porta com compaixão, com amor e com gentileza. E ele diz: se ouvires a minha voz, porque ele sabe que tu ouves tantas vozes, que tu dás importância a tantas vozes, ó Laodiceia, que às vezes você não ouve quando eu estou falando. É tanto ruído no teu dia a dia. Eu não vou elevar a minha voz. A minha voz é suave. Eu vou ficar aqui batendo até que você responda, até que você ouça, até que você faça algo. Se levante no teu lugar e abra a porta do teu coração para que eu possa entrar. Deus está chamando no novo tempo essa igreja para um vigor espiritual. O mesmo avivamento que havia aqui no início, Deus está me incomodando. É hora de voltar. É hora de Jesus entrar. É um novo tempo, sim. Vamos estudar, vamos orar. Tem um grupo de intercessores, eu me alegrei muito com vocês. 20 pessoas vindo orar aqui numa segunda-feira. Eu cheguei em casa dando pulo de alegria. É hora. É uma coisa nova. Deus está preparando para nós. Não dá mais para ser igreja de Laodiceia. Tem coisas a fazer. Há um novo tempo. Precisamos expandir Deus no nosso coração, para depois expandir essa igreja. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus está do lado de fora ou do lado de dentro da tua vida? Ele quer entrar, ter intimidade, ter comunhão. Ele quer te dar descanso, que esse mundo está demais. Ele quer te proteger, Ele quer te dirigir. Ele quer te dar a vida abundante. Mas Ele precisa de algo. Ele precisa do teu coração. Ele precisa da tua vida. Ele te ama, Ele me ama. Jesus jamais desiste de nós, Ele continua batendo a porta. A cada dia. Sendo rejeitado por Laodiceia, sendo rejeitado pelos pecadores. Um dia Ele estava passeando, andando com seus discípulos, no meio da multidão, e Ele viu um baixinho que nem eu, subindo a árvore.
O nome dele se chamava Zaqueu. E ele que vê todas as coisas, olhou para aquele homem e viu que aquele coração estava já se abrindo para ele. E ele disse: eu vou hoje à noite na tua casa, vou cear contigo. E aqui em Apocalipse ele diz para cada um de nós: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvires e abrires a porta, essa é a tua função, abrir o teu coração, abrires a porta, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar, eu vou cear contigo, e você vai cear comigo. E a ceia naquele tempo era assim, uma demonstração de afeto, uma demonstração de amor, uma demonstração de amizade. Eu amo a cada um de vocês, eu quero fazer algo especial na vida de vocês, eu quero ter comunhão íntima com vocês, mas é preciso que abra o coração, que ouça a minha voz. Aleluia, porque eu quero entrar, eu quero cear, eu quero fazer o que eu fiz com Zaqueu, mudar completamente a vida dele, reformar a casa dele, ornamentar a casa dele. Eu sou o engenheiro dessa obra, o Espírito Santo é o mestre de obras, e o meu Pai é o arquiteto. Aleluia. Ele diz: se abrir eu entro, porque eu quero te ajudar, porque eu sei o que é viver nesse mundo. Eu quero ser o teu amigo, eu quero ser o teu refúgio e a tua fortaleza. Vamos em Salmo 23. Eu quero cear contigo na presença dos teus inimigos. Salmo 23. Só quero ler um versículo. Salmo 23, versículo 5. Pode ler. Jesus quer entrar no teu coração para cear contigo. Há uma mesa maravilhosa. E Davi enxergou isso muito tempo antes. Ele enxergou o bom pastor, que Jesus era o bom pastor. Ele diz: o Senhor é o meu e nada me faltará. E ele fala um monte de coisas, ele me dá um alimento, pastos, verdejantes, águas tranquilas, ele me dirige pela justiça, mesmo no vale da sombra da morte, ele está comigo, e aqui ele prepara uma mesa, na presença, vamos ler? Na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele está dizendo: olha, eu tenho inimigos, você tem inimigos. Olha para o inimigo que está do teu lado aí. Ainda bem que você não olhou. Não tem nenhum inimigo, a nossa luta não é contra sangue, nem contra... Aleluia. O inimigo é o inimigo espiritual, não é? E ele está dizendo: eu tenho inimigo, eu tenho adversários. Aí o que Deus faz? O que o bom pastor faz? Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Tudo a ver com quem está pregando. E quando a pessoa recebia alguém dentro da sua casa e preparava aquela mesa, os inimigos não podiam entrar. Eles podiam até ficar de longe olhando com aquele ódio, o veneno saindo por aqui, mas eles não conseguiam atacar Davi, porque
Deus estava com Davi, porque Jesus entrou no teu coração, porque você está em comunhão com Ele, Ele prepara uma mesa na presença dos teus adversários, o inimigo furioso tentando se aproximar de ti, e Jesus diz: aqui não, quem manda sou eu, aleluia, e ele tenta jogar daqui, tenta jogar de lá, não, vai ficar aí fora aí, vossa fúria vai aumentar, você vai ficar cada vez mais furioso com Ele, mas Ele está aqui, protegido por mim, porque eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza, eu sou o socorro bem presente nas horas da tua tribulação. Eu amo essa pessoa, eu não abro mão dela, e porque ela abriu o coração para mim, agora ela me pertence, aleluia! E aí, glória a Deus, ele não para aí, ele diz: unge-me a cabeça com óleo. Sabe o que Davi era no início da carreira dele? O que ele era? E aqui nesse salmo, ele é a ovelha e o Senhor é o pastor. Unge-me a cabeça com óleo. As ovelhas, quando chega o tempo do verão, começa a mosquitinho. Quem aqui já tentou dormir com um mosquitinho assim, ó? Tem dia que tu faz até assim, né? Pá! Né? Agora imagina um monte de mosquitinho rodeando a ovelhinha. Ela aí começa a fazer assim, ela entra nos galhos, nas pedras, e tenta fazer assim, sai, se rasga toda, e ela fica agitada para lá e para cá. E quando tem alguém agitado numa casa, parece que a agitação começa a contaminar o ambiente, então o rebanho fica todo agitado por causa dos mosquitinhos. O que faz o pastor? Ele pega um óleo e coloca sobre a cabeça da ovelha. E aquele óleo tem duas funções. Primeiro, curar as feridas que foram abertas no dia a dia. E segundo, enxotar, é um repelente. Enxotar aqueles bichinhos que andam incomodando a tua mente. Na tua caminhada, amado, você tem várias feridas no teu coração. É no dia a dia, é no passado distante, ontem, hoje. O bom pastor, o Senhor Jesus, Ele coloca óleo novo sobre a tua cabeça. E devagarinho e com muito amor, com uma esponja de amor, Ele trata as feridas da tua alma. Eu olho na minha casa, na minha família, pastor, e as coisas que estão acontecendo estão me machucando. Eu não sei, mas o bom pastor sabe. E Ele quer fazer isso quando você senta com Ele. E o segundo importante, repelente dos mosquitinhos que ficam na tua cabeça. Daqueles pensamentos que o inimigo induz. Não tem mais jeito. Você está feliz, falido, tua família está acabada, mosquitinho na tua mente. O Senhor coloca óleo como repelente. Pensamentos acelerados que te deixam inquieto e que torna a tua casa inquieta, e se bobear, torna todo um rebanho inquieto. Sabe o que nós todos precisamos? Óleo novo do bom pastor. Estar com Ele para que Ele venha derramar óleo novo. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Davi sabia disso, e ele diz assim: óleo novo sobre mim, e termina dizendo: unge-me na cabeça com óleo, e o meu cálice, o cálice. O nosso cálice com o Senhor Jesus, toda vez que estamos em comunhão com Ele, nos lembra o cálice da nova aliança.
o cálice do sangue derramado. Este é o meu sangue. Quem estudou aqui comigo, o cálice do juízo. Esse eu vou derramar por vocês. Aleluia. E esse cálice dessa aliança traz vida, traz perdão. E isso então é um símbolo, aquele cálice, aquele vinho, é um símbolo de alegria, é um símbolo de gratidão. Eu entrei na presença dele, cheio de mosquitinhos e feridas. Eu saio da presença dele, com a paz que sou perdoado, com a confiança, paz da confiança da proteção do Senhor, com os meus pensamentos que não vêm do Senhor cativos a Cristo, com o coração cheio de gratidão e alegria por ter um Deus que me ama, por ter um Deus que cuida de mim. Ele é o bom pastor. Ele é o teu bom pastor? Fecha teus olhos então. O Senhor tem estado mais dentro ou mais do lado de fora da tua vida? Das tuas decisões, do teu dia a dia? Hoje é dia para abrir a porta para Jesus entrar. Ele está batendo. Ele bate a porta do seu coração. Veja que Jesus vai ao teu encontro. Porque ele sabe que muitas vezes nós não conseguimos nem o encontro dele. Ele vai ao encontro de Zaqueu, ele vai ao encontro de Laodiceia. Ele vai ao teu encontro, ele vai ao encontro daqueles que são, que nem Zaqueu, acham que são não merecedores. E esse não merecedor, esse pecador, o cara não era mole não, ele era corrupto, que nós estamos aqui, ele era corrupto também. Ele podia estar até na Assembleia Brasileira. E ali, ele foi ter um encontro e foi levantado. Como Jesus dizendo, não, ninguém merece, a pessoa está achando que não merece porque eu sou pecador, mas esse Jesus também vai ao encontro, esse também Deus quer fazer uma obra de restauração, esse também Deus ama, esse também Deus não abre mão. Se você está se achando não merecedor, Deus não abre mão de você, Jesus não abre mão de ti. Esse é um grupo de pessoas. Um outro grupo de pessoas é o grupo de Laodiceia. Pessoas que já tiveram um fervor espiritual e que já estão notando que as coisas ficaram meio acomodadas ou tribuladas demais. O fato é que foram desanimando e as coisas foram cada vez mais esfriando, de vez em quando dá uma mornada ali, e acha que está tudo bem, que é assim mesmo. Não é assim mesmo, diz o Senhor. Eu quero entrar e fazer grande obra. Ele bate a porta agora ele está batendo a porta. Ele está aguardando. Se ouvires a minha voz, diz a palavra em Hebreus, se ouvires a voz do Espírito, deixa eu ver aqui como é que está escrito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Meu filho, eu quero entrar. Minha filha, eu quero entrar. Igreja de Botafogo, eu quero entrar aqui. Eu quero trazer perdão. Eu
eu quero trazer paz, eu quero trazer proteção. Eu quero dirigir essa obra de restauração, essa obra de amor, essa obra de poder. Há muita coisa a limpar, há muita brecha a ser fechada, mas tudo começa comigo, com o meu espírito, porque só eu posso fazer essa obra. Você abre o coração? Você abre a porta do teu coração e da tua vida para Jesus entrar e fazer a obra? Então, fique de pé e vamos fazer essa oração para Ele.